capítulo 4. Hoje é a penúltima aula, não é isso? Próxima aula vocês farão uma prova abençoada. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Já falei sobre a importância do Espírito Santo na igreja do primeiro século, a importância da palavra de Deus, a palavra viva, e tenho falado sobre a autoridade que nos foi dada. A igreja do primeiro século, o livro de Atos, é um registro divino de como a igreja se comportou depois da ascensão do Senhor. O que a igreja fez? Fez as mesmas obras de Jesus, fez aquilo que Cristo disse que a igreja deveria fazer. Amém? E o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 diz: todos encontraram? Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Então alguns não encontraram ainda. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Verso 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal. Repita comigo: grande temporal. E as ondas, grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que estamos perecendo, que pereçamos? E ele, despertando, disse: cada um se segure num canto, porque Deus quer falar com a gente. Não, ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e houve grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Esse texto, irmãos, é bem claro. De fato, outros evangelhos também mostram Jesus enfrentando uma tempestade. E é interessante que essa tempestade que o Senhor enfrentou foi uma tempestade real, sim ou não? Sim, foi uma tempestade real, um perigo real, e essa tempestade que o Senhor enfrentou tipifica ou representa as tempestades, as dificuldades, as circunstâncias que nós enfrentamos todo santo dia. A postura que Jesus teve diante disso nos mostra como nós devemos nos comportar. O que eu falei na aula passada e eu torno a dizer nessa é: uma das maiores descobertas do livro de Atos foi que os discípulos eles descobriram que eles tinham recebido a autoridade dada pelo próprio Cristo Jesus. De fato, a autoridade é essa para destruir as obras do diabo. Posso ter um amém? E esse texto é bem claro, irmãos, mostra Jesus exercendo a autoridade contra a tempestade. É interessante. Nós entendemos que Jesus, ele não era uma pessoa religiosa, ele entendia a vontade de Deus, ele entendia o caráter do Pai, ele sabia quem Deus era. Porque quando a gente traz para os nossos dias, o comportamento de Jesus foi a igreja hoje do século 21 tem se comportado de forma equivocada. Amém? Como assim? Hoje os cristãos estão enfrentando circunstâncias, adversidades, tempestades, e geralmente as pessoas, quando estão enfrentando alguma situação, elas se perguntam: eu quero saber o que é que Deus quer falar comigo através disso. Sabe o que é que Deus quer falar conosco através de doença, tempestade, problemas, circunstâncias? Sabe o que é que Deus quer falar? Nada. Deus não queria falar nada com Jesus através da tempestade, porque Deus não é o autor das tempestades. Falei alguma heresia? Não, Deus não é o autor, mas a questão é essa: a igreja do século 21 não tem exercido a autoridade que a igreja do primeiro século, que
a igreja de Atos exerceu, porque a igreja do século 21 tem alimentado esse pensamento de que por trás dos problemas, por trás da enfermidade, por trás de situações que destrói a vida das pessoas, tem crente achando que Deus está envolvido com isso. Irmãos, se Jesus fosse uma pessoa religiosa, pode ter certeza, o barco ia afundar, os 12 discípulos iam voltar nadando e ele ia andar sobre as águas. Mas ele não era religioso. Amém? Jesus sabia muito bem que Deus, que é perfeito, diga: o Pai é perfeito. Deus que é perfeito, Ele quer uma comunicação perfeita. Agora Deus que é perfeito e quer uma comunicação perfeita, vai usar meios imperfeitos? Não, vai utilizar o Espírito Santo perfeito. Eu tenho falado para vocês de um livro que eu tenho lido, em que o escritor, ele mesmo foi vítima de um desses problemas que aqui o diabo pode oferecer a nós. Ele foi vítima de um acidente, sofreu um acidente e passou a culpar a Deus, passou a responsabilizar a Deus. De fato, ele, no livro dele lá, ele diz que Deus, ele usa muitas maneiras de se comunicar com o seu povo: tempestade, problema, doença, muitas coisas ruins. Mas quando eu olho para Jesus, quando olhamos para Jesus, não é desse jeito que Deus falava com Cristo. Amém. Posso ter um amém? Amém. E é esse o problema. Posso te usar como exemplo? Pode ficar sentado. Como é o teu nome mesmo? Valdênio. Suponhamos que Valdênio está passando por um problema de enfermidade. É um exemplo, ele não está passando por isso, mas ele está passando por um problema de enfermidade. E a Bíblia já mostra de forma bem clara o que foi que Cristo disse, como é que nós devemos proceder quanto à enfermidade. Como foi que a igreja de Atos procedeu? Se você observar, você perceberá no livro de Atos que os enfermos foram curados pelo uso do nome de Jesus e os demônios foram libertos pelo uso do nome de Jesus. Foi a igreja, através do nome de Jesus, quem fez a obra de Deus. Amém? Isso está escrito no livro de Atos, várias passagens. Atos capítulo 3, Atos 19, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários, e muitas outras passagens. Mas o que acontece? O diabo traz a enfermidade, quer colocar a enfermidade nos nossos corpos e ainda coloca o pensamento errado de que é Deus, de uma forma misteriosa, querendo falar com esse irmão. Enquanto ele conservar na mente o pensamento de que Deus está por trás da enfermidade, ele não vai se levantar com a autoridade que Deus lhe deu para repreender a enfermidade. Não é verdade? Amém? É isso que tem acontecido. O diabo é o autor dos problemas. Ele traz as circunstâncias e ainda coloca o pensamento errado no crente. Que pensamento? De que por trás disso Deus quer falar de forma misteriosa, e não quer. Deus vai falar conosco através da sua palavra e do seu Espírito. Posso ter um amém? Deus, irmãos, Ele não vai utilizar esses meios imperfeitos. E quando eu falo isso, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma irmã em Fortaleza. Ela tinha ficado doente, recebeu a cura, e ela achava que Deus permitiu que ela passasse por tudo isso. Ela disse: não, Marcelo, mas eu estava afastado dos caminhos do Senhor, Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, eu busquei a Deus, fui curada, entendi a vontade de Deus. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para que eu pudesse buscar, ser curado e Ele ser glorificado. Não, de fato, a enfermidade chegou porque ela mesma permitiu que chegasse, porque ela estava em desobediência, mas uma vez que ela teve comunhão com Deus, com a sua palavra, Deus resolveu esse problema. Posso ter um amém? É isso que tem acontecido, irmãos. Você vai exercer autoridade assim como a igreja de Atos. Agora, se você conserva na tua mente um pensamento de que Deus está por trás dos problemas, dificuldades, circunstâncias, você não vai se levantar para exercer a autoridade. Você vai ter uma atitude passiva. Graças a Deus que Jesus Cristo não era religioso, nem tampouco Jesus disse: Deus faz alguma coisa, Jesus falou isso? Jesus falou isso? Irmãos, se Jesus clamasse a Deus: Pai, faz alguma coisa, Pai, tu não está vendo isso não? Deus ia dizer para Jesus o que ele disse para Moisés: homem, por que clama a mim? Mas Jesus, ele fez o uso, ele exerceu a autoridade.
É isso que está acontecendo com a igreja do século 21. Muitos cristãos não estão exercendo a autoridade que lhe foi dada em Cristo Jesus. A igreja de Atos há vários relatos da igreja exercendo a autoridade no nome de Jesus. Uma das maiores descobertas foi essa. Eles descobriram que o nome de Jesus opera os mesmos milagres que a pessoa de Jesus. Sim, o nome representa a pessoa, o nome toma o lugar da pessoa ausente. Tudo o que Jesus poderia fazer em pessoa, o nome pode fazer. Por quê? Porque o nome tem poder igual. Repita comigo: o nome tem poder igual. Tem poder igual a quem? A pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo. Mas é isso que está acontecendo, irmãos. Eu fico triste que os crentes estão recebendo tudo, o que é bom e o que é ruim. Estão aceitando tudo, o que é bom e o que é ruim. E nem sequer eles se dão conta de que muitas coisas ruins, de fato, as coisas ruins é que vêm provenientes do diabo. Posso ter um amém? Amém. Existem alguns livros do irmão Reagan em que ele relata aquela manifestação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo apareceu ao irmão Reagan e começou a doutriná-lo, ensiná-lo sobre o mundo espiritual e sobre possessão demoníaca. Quem aqui lembra disso? Quem aqui já leu? Apenas para servir de testemunho. Pronto. Tem 3 irmãos aqui, tem outros ali. Você pode levantar um pouquinho mais a mão para os outros verem? Pronto. O irmão Reagan relata isso. Isso é o dom de discernimento de espírito. Ele relatou nos livros. O Senhor Jesus apareceu e começou a ensinar sobre o mundo espiritual e sobre possessão demoníaca. Só que entre eles dois se colocou um demônio e começou a soltar uma fumaça e gritar: Yakati, bagunçando tudo, atrapalhando o doutrinamento. Aí o irmão Reagan esperou o Senhor Jesus repreender e não repreendeu. Aí ele disse: espírito, demônio, te cala em nome de Jesus. Não somente te cala, mas sai daqui em nome de Jesus. O demônio saiu e o irmão Reagan perguntou: Senhor Jesus, você não ia repreender? Não ia. Por quê? Porque eu não posso. Aí o irmão Reagan fala: eu não vou acreditar nisso enquanto não me mostrar pelo menos 3 versículos. Aí o Senhor Jesus disse: vou lhe mostrar mais versículos. Mostrou alguns textos relacionados a Atos e a outras passagens, mostrando que é responsabilidade da igreja exercer a autoridade. Eu quero fazer uma pergunta. Olha só, a responsabilidade de repreender o mal em nossas vidas pertence a Deus ou a nós? A responsabilidade de repreender o mal na vida de Cristo, naquela tempestade, pertence a Deus ou a Jesus? Se a responsabilidade de repreender o mal pertencer a Deus, Deus está sendo irresponsável. Por quê? Porque tem crente morrendo de câncer, tem crente morrendo de tuberculose, tem crente morrendo com espinho de peixe enganchado na garganta. Agora, se a responsabilidade de repreender o mal pertencer a nós, de fato pertence, explica-se porque tudo isso está acontecendo. A igreja do século 21 tem se esquivado de exercer a autoridade que lhe foi dada em Cristo e espera que Deus repreenda, que Deus exerça. Se Jesus fosse esperar Deus repreender a tempestade, o barco ia afundar. Falei alguma heresia? Você pode dar um amém? Amém. É isso que está acontecendo. E eu sei, irmãos, que muito dessa convicção, dessa fé, é o resultado de canções erradas. Tem uma canção que diz, eu não vou cantar, você sabe que eu não posso cantar, eu vou só citar: Senhor manda poder, opera maravilhas, faz sinais acontecer, repreende o inimigo. Eu quero que você entenda algo. A igreja de Atos levantou-se com a autoridade e fez a obra de Deus. Se nós não nos levantarmos com esse poder do nome de Jesus para fazermos a obra de Deus, nada será feito, porque Deus, não há nenhum registro no livro de Atos dizendo que Jesus desceu do céu e fez o que era de responsabilidade da igreja fazer. Tem? Não tem. Os enfermos que foram curados pelos discípulos em nome de Jesus. Os demônios que foram expulsos pelos discípulos em nome de... E isso, irmão, se aplica em muitas verdades. Mais na frente eu vou mostrar para vocês. No livro de Atos há vários registros.
No nome de Jesus há cura, no nome há salvação, no nome há libertação de demônios. Tudo isso está no livro de Atos. A igreja de Atos desfrutou de um poder esse que continua disponível para nós. E a autoridade, irmãos, é impressionante. A autoridade, não existe alguém que tenha mais ou menos autoridade, porque a nossa autoridade é igual, é semelhante. A autoridade que um novo convertido tem é igual à autoridade que um médio ou que um velho convertido. De fato, se estivéssemos em um culto e eu fizesse um apelo e alguém viesse à frente receber a Cristo, naquele momento ele estava recebendo a Jesus e, consequentemente, tudo aquilo que Jesus disponibilizou na cruz. Posso ter um amém? Inclusive a autoridade. Se uma pessoa nasceu de novo, ela tem a mesma autoridade que nós. Agora, a verdade é que ela precisa descobrir sobre essa autoridade. Eu lembro que quando eu pastoreei lá no interior de São Paulo, uma irmã estava passando uma circunstância, uma adversidade, que todos nós enfrentamos. Aí ela me relatou, ela dizendo: aí pastor, eu estava passando por uma coisa, de repente me veio uma autoridade, eu disse em nome de Jesus e resolvi tudo. Só que a autoridade não é coisa que vem, vai, vem, não. O que vem, vai, vem é fome, sono e outras coisas, amém? A autoridade sempre está conosco, nem sempre estamos conscientes. Nós temos autoridade porque nós estamos na igreja, nós somos filhos de Deus e nos foi dado o nome de Jesus. Diga: eu tenho um nome. Amém? Agora a questão é essa, eu toco nessa tecla novamente. Quando você vai a uma livraria, você vai perceber que tem muitos livros. É importante ter muitos livros sobre vários assuntos. Você vai encontrar livros falando sobre geografia bíblica, usos e costumes, vestimentas bíblicas, geologia bíblica, culinária bíblica. Agora você encontra poucos livros falando sobre a autoridade do crente. É lamentável, mas é verdade. Amém? E a autoridade diz respeito ao teu bem-estar, diz respeito à qualidade de vida. Quanto mais você conhece sobre a autoridade, mais vai abençoar a tua vida, beneficiar a tua vida e também beneficiar a vida de outras pessoas. Se a gente olhar no livro de Atos, Atos capítulo 3 e Atos capítulo 16, Atos capítulo 3, Pedro e João ministraram cura em nome de Jesus a um homem, e Atos 16, Paulo ministrou libertação de possessão demoníaca a uma mulher. A autoridade que você tem diz respeito a trazer qualidade de vida para você e também para libertar outras pessoas. Posso ter um amém? Nós, como igreja, irmãos, recebemos autoridade. Só que essa autoridade não é só para nós, é para ajudar outras pessoas. Ajudar em quê? Ajudá-las a elas serem libertas da possessão demoníaca, serem libertas da enfermidade e outras coisas mais. É esse o papel que Deus espera da igreja. Aleluia. Mateus 17, a partir do verso 22. Eu já citei para vocês o que está escrito em João 14, 12, Já falei esse texto, sim ou não? Eu já falei que Jesus disse: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Você crê em Cristo? Sim ou não? Todos nós cremos, claro. E Jesus falou: quem crê em mim, está falando da gente, fará as mesmas obras e ainda fará maiores, porque eu vou para o Pai. Mateus capítulo 17, versículo 22 diz: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. E eles se alegraram grandemente. É assim que está escrito? Eles o quê? Várias vezes nos evangelhos encontramos passagens semelhantes a estas, quando Jesus sinalizava a necessidade ou o fato de que ele ia morrer, ia padecer, morrer e ressuscitar. E em vários momentos, quando o Senhor Jesus relatava que isso ia acontecer, isso era motivo de tristeza e preocupação para os discípulos. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte: meu Deus, esse homem Jesus, ele está dizendo que vai morrer. Quem vai trazer alegria aos corações? Quem vai perdoar os pecados? Quem vai multiplicar os pães e os peixes? Na mente dos discípulos, a morte de Jesus significava o fim dos milagres.
Eles ficavam atribulados, eles não ficavam alegres, eles não diziam: graças a Deus, Jesus, tu morre e deixa disponível o novo nascimento, eu nasço novo e assim sou filho de Deus. Não, eles não tinham entendimento. Na mente dos discípulos, a morte de Jesus era o fim dos milagres. Na mente dos religiosos, eles pensavam que quando matassem a Cristo, ia dispersar, ia dissolver o cristianismo. Mas na mente de Deus era completamente diferente. Na mente de Deus, quando Jesus morresse pela humanidade, Ele deixaria disponível uma redenção, uma salvação. Depois que Jesus fizesse isso, Ele voltaria a estar com o Pai, sentar-se à direita, e seria dado o nome de Jesus para todo e qualquer cristão. De fato, irmãos, se Jesus estivesse aqui em pessoa, em carne e osso, com um corpo limitado, para você receber a palavra e receber a cura de Cristo, você ia ter que estar onde Ele estivesse pregando. E meu querido, Jesus não ia dar conta do serviço não. Por quê? Porque Ele teria que percorrer o mundo inteiro pregando a palavra, e se você quisesse a tua bênção, ia ter que estar aonde Jesus estava pregando a palavra. Mas fique sabendo que Deus facilitou. Ao invés de Jesus estar aqui com um corpo limitado, Ele subiu para estar à direita de Deus, e foi dado o nome de Jesus. E esse mesmo nome opera o milagre que a pessoa de Jesus poderia operar. De fato, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se tem 200 pessoas, são 200 cristãos, 200 pessoas que têm o nome de Jesus, e para onde essas 200 pessoas forem, podem ministrar através do nome de Jesus. Jesus estaria limitado em carne e osso se estivesse aqui, mas Ele subiu para a direita de Deus, e nos foi dado o uso do seu nome. Eu não sei a quantidade de cristãos que tem na terra, mas suponhamos que tenha 500 mil cristãos. Imagina só, 500 mil cristãos com entendimento sobre o poder do nome de Jesus e fazendo aquilo que a igreja do primeiro século, aquilo que a igreja de Atos fez. Meu querido, o diabo estava atribulado, porque se Jesus, Ele destruiu as obras do diabo, imagina só, 500 mil cristãos com entendimento do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus toma o lugar da pessoa ausente. Tudo o que Jesus poderia fazer em pessoa, o seu nome pode fazer. Pode ou não pode? É um equívoco achar que o nome de Jesus é inferior à pessoa, mas não é. É igual, é semelhante. De fato, o nome toma o lugar da pessoa ausente. Eu sei que você já viu isso na matéria autoridade, estou só lembrando novamente, amém? Só falando novamente essas verdades. É interessante que na matéria autoridade até fala sobre a procuração. Eu posso passar uma procuração para esse irmão, para ele me representar em todo o território nacional. Eu, Marcelo Saraiva Evencio, portador do RG tal, do CPF tal, residente na rua tal, né? Perto de tal local, concedo ao irmão fulano de tal, como é que é o nome? André, plenos direitos para me representar. Pronto, aonde André for, ele vai me representar. Espiritualmente aconteceu isso, porque Jesus disse: em meu nome faça isso, em meu nome impõe as mãos sobre os enfermos, em meu nome exerça autoridade contra os demônios. Amém? Diga no nome de Jesus. Irmãos, é isso que precisamos fazer como a igreja de Atos, exercer a autoridade. Agora a questão é essa: quem se opõe ao teu bem-estar? Deus ou o diabo? Quem se opõe à tua cura? Quem se opõe ao teu sucesso? Não é Deus. O irmão Reagan comenta em um dos seus livros que um certo evangelista nos Estados Unidos, ele tinha um galpão de evangelismo que foi destruído por um desses furacões. Ele tinha um galpão imenso, o furacão passou, destruiu tudo. E esse evangelista, ele foi em algumas igrejas pedir ajuda, apoio financeiro para reconstruir um galpão de evangelismo. E esse evangelista disse: pessoal, eu queria a ajuda de vocês, porque o meu galpão foi destruído. Não sei se foi Deus ou foi o diabo, mas ele foi destruído. Eu peço a ajuda de vocês. Eu te pergunto, Deus está interessado em destruir galpão de evangelismo? Deus está interessado em destruir a casa de alguém? Irmãos, Deus não está interessado em destruir galpão de evangelismo, não. Deus está interessado em encher o galpão de pecadores
ter a pregação da palavra e aqueles pecadores se arrependerem e se converterem em Cristo Jesus. Deus está interessado na salvação de todos os homens, amém? Só que é impressionante como as pessoas estão atribuindo essas obras maléficas a Deus. Se você conserva na tua mente o pensamento de que por trás dos problemas está Deus, você não vai se levantar com a autoridade que te foi dada. É isso que acontece. E isso se aplica, irmãos, em muitos assuntos. Se aplica quanto à cura, quanto aos problemas. Infelizmente, hoje mesmo, tem cristãos, às vezes denominações inteiras, que não exercem autoridade contra a enfermidade porque alimenta o pensamento. Eu quero saber o que é que Deus quer falar comigo através disso. Eu quero saber o que é que Deus quer falar comigo através da enfermidade. Nada, porque Deus não usa isso. Irmãos, se Deus estivesse por trás das enfermidades, nos hospitais deveria ter a seguinte triagem: se Ele está por trás, um balcão, aí chega o doente e a pessoa pergunta: essa enfermidade, quem colocou, foi Deus ou foi o diabo? Aí a pessoa responderia: e importa, porque se for o diabo a gente trata, agora se for agindo Deus pode voltar para casa, porque agindo Deus quem impedirá? Irmão, se é Deus que está por trás da enfermidade, pode comprar o caixão que a morte é certa. Porque se é o diabo, a gente recorre ao poder de Deus. Agora, se é Deus, estão comigo? É isso, irmãos, que impede, que faz com que as pessoas não exerçam autoridade, alimentar esse tipo de pensamento. Que pensamento? De que Deus escreve certo por linhas tortas. É isso que muito crente pensa. Voltando para esse contexto, tenho relatado para vocês, eu tenho dito para vocês que eu estou lendo um livro. Tem um capítulo nesse livro que o escritor, o abençoado, ele diz o seguinte: que Satanás ele está a serviço de Deus. Irmão, o que me entristece, sabe o que é, irmãos? É que quando um cristão imaturo, uma pessoa que não tem entendimento da palavra, lê isso, ela vai ficar confusa. Do jeito que ele apresenta lá, do jeito que ele apresenta, é isso mesmo. Do jeito que ele fala lá, até parece que Deus e o diabo estão de braços e abraços em uma amizade astral. Deus envia o diabo para fazer o mal, depois ele faz o bem e recebe toda a glória. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é luz. Diga: Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Luz é sinônimo de santidade, de amor, de perfeição. Trevas é sinônimo de pecado, de coisas malignas. Amém? Irmão, se tem alguém que é separado e distinto de tudo que é perverso, de que é mal, de tudo que não presta, esse alguém é Deus. Amém? Diga: eu tenho autoridade. Eu costumo comparar a autoridade à cédula de R$10. Como assim? Quando terminar a aula, é um exemplo, vamos supor que alguém lá fora esteja entregando R$10 para cada um. Esse irmão recebe 10, esse, todo mundo aqui vai receber R$10, inclusive o professor. Amém? É um exemplo. É um exemplo. Quando você for fazer uso dos teus R$10, você vai comprar uma quantidade X. Mas eu que sou o professor, quando eu for usar os meus R$10, os meus R$10 têm mais valor do que o teu. É assim? R$10 é R$10, não importa na mão de quem esteja. Os R$10 é igual na mão de qualquer pessoa. A mesma coisa é a autoridade. A minha autoridade não é mais forte do que a tua, não. A minha autoridade não é maior do que a tua, não. Por quê? Porque é a mesma autoridade baseada no nome de Jesus. A questão é, alguns fazem uso da autoridade, outros não. A igreja de Atos fez uso dessa autoridade, só que a igreja do século 21 não tem feito, e muito disso é resultado de ensinamento errado, é resultado de músicas equivocadas também. Posso ter um amém? Abre Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3.
Aleluia. Atos, capítulo 3, quero ler do verso 1 ao 12, depois fazer alguns comentários. Podemos começar a leitura? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. O que foi que Pedro falou? E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho. Pedro tinha algo? Diga, ele tinha. O que Pedro tinha, nós temos também. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Quando eu leio essa passagem de Atos, do capítulo 3, e eu trago para o contexto atual, eu percebo uma diferença. A primeira diferença é isso daqui: Pedro e João falaram: olha para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O slogan da religião é: as pessoas dizem, não olhe para mim porque eu não tenho nada. É diferente do que Pedro e João disseram. Pedro e João disseram: olha para nós. Eu te pergunto, é ou não é diferente? É ou não é? Professor, o senhor está sendo soberbo. Irmão, soberba não é falar a palavra, soberba não é praticar a palavra. Muitas pessoas confundem humildade com condição humilde. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5: bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurado os humildes de coração. E a Bíblia também fala sobre o irmão de condição humilde. É isso que as pessoas acham. Elas acham que falar a palavra é soberbo, mas não é. Quando terminar aqui a aula, alguns vão pegar o seu carro, outros vão pegar o ônibus, outros vão carona. Mas quando você estiver chegando próximo da sua casa, se alguém chegar pedindo uma esmola, aquela pessoa que está pedindo esmola é uma pessoa de condição humilde, sim ou não? Sim ou não? Agora eu te pergunto, ela é humilde de coração? Vamos fazer o teste. Se você for falar a palavra, algumas não vão querer a palavra, vão rejeitar a palavra. Ela é uma pessoa de condição humilde, mas soberba de coração, porque soberbo é aquele que não recebe a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. É isso que acontece, irmãos. Humildade de coração é uma coisa, irmão de condição humilde é outra situação. É possível a pessoa ser humilde de coração e de condição humilde. É possível ser humilde de coração e não ser de condição humilde. É isso que às vezes o povo de Deus confunde. Confunde humildade, ela acha que humildade é padecer necessidade. Não, isso aí é condição humilde. Não confunda irmão de condição humilde com humilde de coração. Não confunda Frei Damião com freio de caminhão. Soam parecidos, mas são diferentes. Amém? Pedro e João estavam subindo ao templo. Aí disseram para o homem: olha para nós. É diferente do que hoje se fala, porque algumas pessoas dizem: não olhe para mim porque eu não tenho nada. Pedro e João disse: olha para nós, eu não tenho prato nenhum. Segundo o que historicamente falam, aquele pórtico de Salomão era revestido com ouro, com prata, e de fato nada disso resolveu o problema do homem.
eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Pedro tinha consciência do poder do nome de Jesus? Pedro tinha alguma coisa? Tinha o nome de Jesus. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. A igreja do século 21 não tem dado o nome de Jesus ao enfermo, porque a igreja do século 21 desconhece que tem o nome de Jesus. Minha mãe sempre me falava: Marcelo, cada um dá o que tem. Repita comigo: cada um dá o que tem. Mas se não sabe o que tem, como é que vai dar? A igreja não tem dado o socorro, a assistência, o nome de Jesus ao moribundo, ao necessitado, ao enfermo, porque a igreja do século 21 desconhece que tem esse nome. Pedro, ele sabia que tinha esse nome. Olha para nós, porque eu tenho um nome que pode resolver o problema da tua vida. E em nome de Jesus, ele ministrou cura ao homem. Amém? Versículo 16 do capítulo 3. Pela fé, diga pela fé. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Abre agora no capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, verso 12 diz: E não há nenhum outro, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Diga: esse nome me foi dado. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Abre agora em Efésios capítulo 5, quero ler esse texto de Atos 4,12, já li, e Efésios capítulo 5 não, capítulo 1, Efésios capítulo 1, apenas para constar na matéria. Quem aqui já leu todo o livro de Atos ou está lendo durante a matéria? É o dever de casa que eu passei para os irmãos. Efésios capítulo 1, o texto de Atos é bem claro, e esse nome foi dado à igreja, e em nenhum outro há salvação. Diga: em nenhum outro. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Efésios capítulo 1, Paulo fala a mesma verdade, a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Plural ou singular? Então Paulo orou mais uma vez pelos irmãos de Éfeso. Amém? Vai a dica para os irmãos. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e para que saibais também qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, muito acima, diga muito acima, de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Eu te pergunto, Deus deu algo à igreja? Deu o nome de Jesus, deu o próprio Cristo Jesus, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Amém? Irmãos, a igreja tem autoridade.
Agora, o que a igreja precisa fazer é estudar, meditar, descobrir essa autoridade. Os cristãos precisam descobrir essa autoridade. Eu volto a falar novamente isso, toco nessa mesma tecla. Se todos os cristãos que estão espalhados pela face da terra tivessem entendimento sobre esse poder, sobre essa autoridade, no nome de Jesus, irmãos, o mundo seria diferente, não é para pior não, para melhor, porque agora cada pessoa representaria a Cristo, faria as mesmas obras de Cristo, amém?